Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa rica e extraordinariamente a vida dos irmãos. A paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje de volta. Amados, seja bem-vindo. Para quem é a primeira vez ao canal do Pastor Mangrinhas, deixe o seu like, subscreva se ainda não se inscreveu, para que assim seja uma bênção, permitindo com que o YouTube espalhe as mensagens, a pregação que está sendo feita para outros irmãos, outras irmãs. Aleluia. Queridos irmãos, estamos hoje para seguir a nossa ministração que nós estávamos abordando na vez passada, essa semana, segunda-feira, que nós começamos a falar de séries bíblicas, onde o tema principal é as heresias que estão dentro das igrejas. Como é que o inimigo, Satanás, ele foi desviando o povo de Deus da verdade de Cristo. A realidade mesmo nos mostra que milhares de pessoas estão sendo enganadas, foram enganadas e vão sendo enganadas se não houver um despertar. O Senhor não colocar um espírito como Ele colocou aqueles dois homens que restauraram Jerusalém, como a Esdra e Neemias. Porque o tempo em que nós estamos a viver não é mais o tempo de nós estarmos presos na Babilônia, mas precisamos voltar à base da igreja, a Jerusalém. Amém? Nós precisamos restaurar os muros caídos e colocar o altar no seu devido lugar. Precisamos ter uma genuína adoração. Isso o Senhor, Ele coloca uma carga de responsabilidade sobre nós para alertar o irmão sobre esses enganos contínuos, pois não queremos ser omissos dos pecados alheios, nem partícipe do engano de Satanás que está acontecendo na igreja. Amém? Então, eu convido o irmão para abrir comigo 2 de Coríntios, segundo escreve Paulo, no seu capítulo 11, o versículo 1, depois vamos ler até o versículo 13. Paulo, ao escrever a segunda carta aos irmãos de Corinto, ele faz uma defesa do evangelho. Ele fala sobre a sua posição como apóstolo, que não foi chamado de parte de homens, mas sim veio diretamente do chamado de Deus. Amém? Então ele faz uma menção sobre aquilo que era o peso da consciência que Paulo tinha do seu ministério. Então, o livro de 2 de Coríntios, capítulo 11, Paulo começa a dizer assim para a igreja da cidade que estava em Corinto. Paulo vai dizendo o seguinte: tomara que suporteis, versículo 1 pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. O centro da mensagem de Paulo foi a simplicidade de Cristo, que caracteriza a cruz. Paulo cresceu no meio de um ambiente político, mas ele se esvaziou e ele pregando a Cristo, ele foi simples. Queridos, a mensagem de Jesus é simples. É para os humildes, os pobres de espírito. Mas ele vai dizer o seguinte, que é onde eu quero ministrar, para que os irmãos prestem atenção. Paulo alertando, ele diz o seguinte: eu zelo-vos com zelo para que vós sejais apresentado como uma virgem pura aos vossos maridos. Ele estava falando da igreja que ele preparava para ser apresentado a Cristo, porque a igreja é a esposa e o Cordeiro, Jesus Cristo, é o esposo. E ele diz o seguinte: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com suas astúcias, muitos de vós sejais enganados e sejam embotados vossos sentidos.
Em outra tradução, essa palavra enganado, ela traduz-se na palavra desviar da fé. Aleluia. O que Paulo estava a dizer é que a Eva foi enganada, Satanás, ele desviou a Eva do foco da verdade. E ele tem desviado a igreja do foco da fé. Satanás já viu que parar a igreja é impossível, porque é um fenômeno que multiplica-se por causa da perseguição e da atribulação. Mas ele muda de estratégia. Ele entra no território para desviar o foco, a nossa fé. Satanás já não ataca de fora. Ele está dentro da igreja. Aleluia. Está atacado de dentro para fora. Como, pastor? Introduzindo agentes disfarçados de ministro de justiça. Paulo, no versículo 13, vai dizer o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Queridos irmãos, nós estávamos a falar sobre as heresias dentro da igreja. E falei historicamente aos irmãos como é que as heresias começaram a entrar. Desde a fundação da base da igreja em Jerusalém, até aquele crescimento espontâneo, por onde quer que havia uma pessoa que ouvia a mensagem se convertia. A igreja cresceu tanto, que os soldados do imperador se convertiam. Então o que acontecia? O inimigo, ele levantou uma perseguição através do Nerão, do César imperador naquela altura, Nero. E a igreja crescia muito. Então a única forma dele parar foi ele entrar, ou ele criar uma falsa paz, ou uma falsa limitação de não perseguir a igreja. E quando a igreja entendeu que agora a perseguição terminou, eles se conformaram. Porque o imperador Constantino, que substituiu o imperador Nerão, ele legalizou a igreja. A primeira vez que a igreja fica institucionalizada. O primeiro perigo foi que a igreja passou a ser uma instituição religiosa. Já não era um movimento espontâneo movido pelo Espírito Santo. Era um movimento, era uma instituição onde começaram a criar-se hierarquia e classes sociais começavam a ser divididas. Esse foi o perigo da igreja. Durante a semana eu expliquei aos irmãos que uma das primeiras heresias que eles introduziram foi o ensinamento do purgatório, o lugar intermediário entre os céus e o inferno. Não era, segundo eles, aqueles homens do Império de Roma que tomaram conta da igreja, falsos apóstolos e falsos profetas, eles estavam a distorcer a verdade de Cristo. Eles diziam que o purgatório existia, é o lugar intermediário, que você quando morresse não iria diretamente nem para os céus nem para o inferno, mas ficarias nesse lugar intermediário. É ali onde eles diziam que para sair alguém na terra teria que orar ou fazer missa para que você seja retirado daquele lugar e ir para os céus, ou se não orar você volta para o inferno. Isso é um grande engano, expliquei que isso é uma mentira, uma heresia, mas ainda assim muitos caíram nesse ensino diabólico. Eu quero para que entendam o seguinte: o purgatório não foi o mal necessário. Aleluia. Até que chegou um ensino da indulgência. O ensino da indulgência, queridos irmãos, é um documento que dava acesso à salvação. Você, para ser salvo, não era pela fé, você tinha que comprar o documento. Expliquei também isso. Mas por quê que eles faziam isso? Porque havia homens avarentos, gananciosos, que conforme o 2 de Pedro, capítulo 1, fala, que eles fariam comércio de vós. Pedro ele já havia profetizado, disse que muitos falsos profetas entrarão na igreja e falsos doutores para fazer comércio de vós. Através disso, eles desviarão e blasfemarão o caminho da verdade. Senhor, meu Deus. Nós estamos a ver um processo de heresias que não é de hoje. A indulgência, ela foi tão maligna, tão danificante, que quase
que as pessoas corriam para buscar salvação, e era uma fila enorme, segundo a história que nos relata, que as pessoas faziam para adquirir esse documento diabolizado. E quem vendia era um papa corrupto. Era um homem chamado Papa, porque nesta fase a igreja tinha uma hierarquia, já havia sido classificado a divisão social da igreja entre os clérigos e os leigos, que introduziu uma separação da igreja. A igreja que era primitiva, era horizontal, partilhava a mesma coisa, era um no seu espírito, confessavam o mesmo Senhor, buscavam o mesmo espírito, tinham o seu batismo. A igreja passou a ser hierárquica, passou a ter uma classe que guiava o destino da igreja e tomava a decisão. Aleluia! Foi assim que Deus desperta um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero, ele começa a fazer parte do sistema catolicismo romano. E ele teve encontro com a Bíblia, e a primeira passagem que ele abriu foi Romanos capítulo 1, versículo 18. E estava escrito da seguinte maneira: o homem, ou o justo, pela fé viverá. Então ele interrogou-se: se o homem vive pela fé, como é possível os meus amigos, padres, papas e bispos, vendem um documento para a pessoa ser salva? Então ele indignou-se com esse tipo de prática que estava dentro do sistema católico. Da igreja não digo, porque aquilo já era um sistema diabólico. E ele ficou a questionar os seus colegas, até que ele começou a sofrer uma represália, porque o que ele estava vendo na Bíblia era contrário ao que ele estava observando por aquilo que aqueles homens, chamados homens de Deus, faziam. Vendiam objetos santos, vendiam relíquias e vendiam documentos como garantia da salvação. E ele deu conta que aquilo era um engano grande. E ele protesta. Foi assim que ele escreve as 95 teses enquanto estava na cidade da Alemanha, e ele publicou as 95 teses para refutar todo o ensinamento do Vaticano, ou da Igreja Católica Romana, naquele contexto, através daqueles bispos. E nessa fase era o bispo Leão X que estava a vender, ou seja, as indulgências juntamente com outros sacerdotes. O engano na igreja entrou faz tempo. As heresias entraram há muito tempo. Só que nesta fase em que nós estamos a viver, da era moderna, ou pós-modernismo, nós observamos as indulgências modernas. Mas como assim, pastor? Vê que as indulgências modernas não são comparadas com as indulgências antigas. Porque o diabo, ele não parou de enganar, de introduzir seus agentes disfarçado de anjos ou de ministros de justiça. Paulo fala em Coríntios que não é de admirar que até Satanás se transforme em anjo de luz. Irmãos, há muitos crentes que não têm noção que a maior parte das suas igrejas são guiadas por ministros falsos, homens do inferno, que não tem nada a ver com a mensagem bíblica. Então Deus desperta o coração de Lutero e começa a destruir aquele sistema. E aí levanta uma grande perseguição contra a vida dele. Mas pela graça de Deus, o Senhor achou favor diante dele e o defendeu, livrando da garra de Satanás. Porque ele não teve medo, ele confrontou, ele expôs a nudez, a imundícia, a impureza, a sujidade que estava debaixo do tapete daquele sistema podre, daquela podridão, daquele ministério, ou daqueles que se diziam ser a igreja de Cristo, que não eram nada de igreja de Cristo. Porque ela é um sistema diabólico, um sistema de muita corrupção. Atualmente nós vemos movimentos que vêm nascendo e que têm práticas semelhantes às indulgências que a igreja do catolicismo fazia. As indulgências consistiam em vender, em troca o documento, você dava um dinheiro, você obteria essa salvação. Quantos ministros hoje vendem chás, vendem águas, eles ungem esses objetos. Algumas igrejas até traziam areia do Jordão, água do Jordão, vendiam. Outras continuam a vender chá. Irmão, eles não são diferentes daqueles falsos apóstolos que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11. São falsos apóstolos, são falsos profetas, porque eles continuam a vender, a fazer negócios de vós, como Pedro fala. E eles farão negócio de vós por avareza, e o caminho da verdade será blasfemado. Por isso é que os incrédulos, eles riem-se dos crentes, porque esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, falsos doutores, continuam a vender indulgências na igreja no tempo atual. Continuam a vender as indulgências através das consultas proféticas.
através das localizações proféticas, através das vendas dos objetos, das relíquias que eles dizem ser sagradas, ungidas. Homens de Deus que até criam profecias para reter cristão. Eu conheço muitos que fazem isso. Então o Senhor levantou um homem como Martim Lutero e protestou, queridos irmãos. E ele destruiu aquela instituição, aquele sistema que enganava o povo. É muitas heresias. É muito ensinamento falso. E sempre que haver esse ensinamento, Deus vai despertar homens como Martim Lutero para confrontar o sistema papal. Daí que Apocalipse diz que a Babilônia, ela tinha suas filhas. A Igreja Católica é apenas a mãe religiosa. A Babilônia é religiosa. Mas os seus filhos são todas aquelas igrejas em que os seus ministros, eles estão disfarçados de ministros da justiça, mas são filhos de Satanás. A Bíblia fala que nós devemos conhecer os falsos profetas pelos seus frutos. E os frutos são as práticas que eles apresentam para nós que não estão alinhados com a palavra de Deus, com o evangelho do reino. Jesus se fez pobre para nos dar o exemplo. Mas nós hoje em dia temos mensagens, pregações que dizem o contrário. Que o crente somente tem que ser rico. Irmão, nem todo mundo vai ser rico, mas todo mundo vai viver com dignidade na terra. A prosperidade consiste em ter o necessário e o suficiente para que você e eu comamos, para que tenhamos dignidade enquanto somos estrangeiros nesse lugar. É o pão nosso de cada dia. Mas entrou um movimento, uma das grandes heresias do movimento neopentecostal e do movimento pentecostal, e que ela tem crescido e as pessoas têm olhado, têm visto como se fosse a verdade. O movimento neopentecostal, a sua maior base de ensino é o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade não é a teologia, não está ligado à verdade de Deus, ou seja, a mensagem pregada por Jesus, os seus apóstolos e os pais da reforma, e também os primeiros discípulos que os discípulos prepararam. Ele desviou, ele enganou, Satanás introduziu seus agentes dentro da igreja, que se observares bem o sistema católico romano, queridos irmãos, ele havia alas. A história fala que tinha um grupo dos jesuítas que faziam parte da sociedade secreta, e eles eram os que introduziam os ensinamentos encobertamente. Eles envenenavam a cereja do topo do bolo, colocavam um fermento, mas eles não destruíam a igreja, eles estavam ali para manipular a mensagem e influenciar negativamente e diabolicamente para quê? Para nos tirar a palavra da verdade. E estes homens recebem autoridade porque eles se dedicam à obra, e as pessoas pensam que são servos de Deus, têm zelo de Deus, mas não, eles estão ali exatamente para enganar. Alguns estão inconscientemente, mas outros têm consciência das suas missões dentro da igreja. Muitos falsos profetas que têm consagração das trevas e são preparados para levantar a igreja, para enganar o povo de Deus. Por que eles vão enganar o povo de Deus? Porque Pedro diz o seguinte: porque naquele tempo muitos amontoarão pregadores conforme os seus ouvidos, ou as comissões de seus ouvidos. Ou seja, você é o culpado de que esses falsos profetas ainda sejam valorizados, porque você deseja que eles falem para a tua vida. Por isso é que o Senhor vai nos repreender, para que tenhamos cautela, nos exortando, para que tenhamos cuidado. Porque esses falsos profetas só são o que são, porque você quer ouvir uma profecia de parte deles. Claro que Satanás vai prepará-los e eles vão te dar a profecia que você quer, mas não a que Deus quer. E você será enganado e você vai para o inferno. Amém? Graças a Deus. Eu hoje quero tocar um ponto crucial que poderá despertar-nos. O movimento neopentecostal tem uma base de ministração que é a teologia da prosperidade. Todos nós fizemos parte uma vez
Nos deixamos levar até que o Espírito Santo nos abriu os olhos e nos chamou a atenção. Mas ainda há tempo de nós acordarmos, ainda há tempo de nós sairmos dessa confusão, porque o Senhor está selando, está pronto, a volta dele é iminente. Nos deu tempo e nos dá tempo para nós nos redimirmos. Saímos dessa confusão, queridos irmãos. Desperta, levanta, sai dessa confusão enquanto podes. Não faça mais parte dessa cumplicidade, desse pecado que já está se acumular aos céus. Saia desse lugar. Pelo amor de Deus, abandone essa prática maligna, porque o Senhor não te terá por inocente. É o falso profeta, e você que aplaude esse falso profeta, o falso apóstolo, juntamente serão cúmplices. A teologia mais danificante, a heresia mais grande de hoje em dia é o evangelho da prosperidade, que começou com o movimento em 1960. Quem foi o idealizador do movimento da teologia da prosperidade? Foi um homem chamado Essex William Kenyon. Quem foi esse homem? William Kenyon foi um homem que fazia parte do centro teólogo de oratória, do Dr. Emerson, de Oratory Emerson. Ele entrava naquele lugar e ele aprendia sobre a oratória. Mas conta a história que um dia ele encontrou-se com um homem chamado Phineas Kimber. Phineas Kimber era um homem que era um grande hipnotizador. Ele trabalhava com pensamento. Era uma pessoa agnóstica. O seu foco principal era hipnotizar as pessoas com telepatias. Mas o Kenyon foi atraído por ele. Pelos livros que ele tinha, escrevia, teve um contato pessoal com ele. Para além dele ser um homem que hipnotizava as pessoas, ele era um curandeiro. Era o fundador dos espíritas, porque ele só estava movido na espiritualidade. Então, Kenyon, queridos irmãos, foi influenciado por esse Kimbey, chamado Phineas Kimbey, e a partir dali o Kenyon começou a desenvolver o ministério do pensamento novo, que é The New Through, ou The New Through Movement, o movimento do novo pensamento. É através disso que nasce o pensamento, a teologia do positivismo e também do negativismo. Qual era o fundamento deles? O fundamento deles era que tudo que você pensa, você atrai. Tudo que você deseja, você tem que ir atrás. E milhares de homens de Deus foram arrastados e influenciados por esses livros. Um dos principais, que foi o maior propagador da teologia, do pensamento positivo e da prosperidade, chama-se Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele arrastou o Tilly Osborne, arrastou Jesse Duplantis, arrastou a Mary Beck, que criou o ministério do cientista, ou cristão cientista, outro ministério também profano. Então esse movimento da teologia da prosperidade veio da influência de um curandeiro. Se o irmão quiser, investiga quem é Phineas Kimber, qual foi o ensino que ele deu para o Essex Kenyon. Vai se encontrar. Então, é por isso que hoje nós observamos uma deturpação tão grande no Evangelho. O Evangelho teve um rumo de 800 graus, ou seja, 360 graus. Estávamos em cima e baixamos. Houve uma inversão da cruz. Porque o que acontece? Satanás, ele não mudou a mensagem. Ele apenas inverteu o foco da mensagem. A mensagem estava virada para o reino dos céus. Ele disse, não, temos que virar para a terra, porque eu tenho que comer o que a terra produz. Jesus estava a dizer, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Satanás disse, não, você é filho de Deus, você precisa comer do bom da terra. Coma, transforma a pedra em pão. Você pode, tem o poder para isso. O ensinamento, o pensamento positivo é isso. É aquilo que Satanás falou a Jesus quando estava no deserto. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É o poder da mente. Jesus podia transformar na hora o quê? A pedra em pau. Mas Jesus disse, afasta de Satanás, porque você não cogita das coisas dos céus, mas das coisas da terra. Por quê? Porque hoje foi invertido a mensagem. Você já não olha para os céus. Esse evangelho da prosperidade te ensinou a que você precisa ser próspero, você precisa olhar para a terra, precisa comer da terra, você tem que ser rico, você tem que ser milionário. E Kenneth Hagin, num dos seus livros, Abundância e Prosperidade, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que ser prósperos de maneira em que
a prosperidade, ela virá através da tua oferta do dízimo. Ou seja, que a única garantia de sermos prósperos é através da oferta do dízimo. Mas isso não é verdade, porque até os ímpios são prósperos na oferta, não dízimo. Amém? Porque a bênção, a prosperidade está ligado ao trabalho do homem. O homem que trabalhar na terra comerá do seu suor. Não está ligado com nenhum tipo de evangelho próspero. Esse foi um dos enganos que Satanás introduziu através desse homem, que hoje milhares de pessoas foram influenciadas, inclusive os maiores movimentos brasileiros, como o caso do movimento do Edir Macedo, esse homem do Poder de Deus, R.R. Soares, Hernando Estevão, até o Silas Malafaia, muitos ministros de renome que começavam bem, foram influenciados. Outro ministro foi o Manley Morris, que também não sei se partiu onde é que está, mas ele também pregava o pensamento, o evangelho do pensamento positivo, que estava ligado à confissão positiva. A verdade mesmo é que está que o crente vive pela fé. Foi o que Lutero observou. A fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. O pensamento positivo está ligado à espiritualidade e à atração da mente. É você abrir o poder oculto que o homem tem e atrair as coisas do espírito. Mas nem todas as coisas que nós atraímos do espírito provêm de Deus. Porque a maior parte das coisas que nós atraímos através do nosso pensamento, Satanás é quem dá. Daí que há pessoas hoje que estudam os iluminados, esses movimentos iluminados, eles trabalham a mente. Tem um movimento que prega o pensamento de energia. Eles dizem que através da energia você vai atrair as coisas positivamente. Hoje muita gente prega o positivismo confundido com a fé. A fé, ela é o sobrenatural de Deus e a fé é um dom de Deus. A fé não está ligada com o pensamento. A fé é espiritual. Se a fé fosse pensamento, queridos amados irmãos, não seria um dom de Deus. E Deus não daria aos seus filhos o dom da fé. Para crer nas coisas. E crer nas coisas não significa que automaticamente vai acontecer. Você precisa esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, porque nem tudo que você crê vai acontecer conforme você quer. Mas você precisa esperar e crer naquele que é galardoador das coisas que não se veem. Irmão, há um perigo tão grande do ensino. Uma das grandes heresias que está destruindo a igreja é o evangelho da prosperidade, que entrou através desse homem, desse movimento, um pensamento novo, pensamento positivo, pensar positivo, atração das coisas, aquilo que você pensa acontece. Um dos grandes filósofos, acredito que foi Aristóteles, ele disse: assim como é o pensamento do homem, assim será ele. Quer dizer, o que você pensa, assim você será. Então, é um ensinamento da ideologia satânica. E eles introduziram, eles influenciam. O que é que os satanistas fazem? Eles apenas precisam buscar uma terra fértil que deseja aquilo, ou seja, que tem um desejo ardente. Um cristão que é enganado. Eu acredito que esses homens que pregaram muito esse evangelho, eles tinham no princípio a vontade de buscar a Deus. E um deles é o grande televangelista Benny Hinn. Benny Hinn, queridos irmãos, ele recentemente reconheceu que ele pecou, ele enganou milhares de pessoas com o evangelho da prosperidade, que esse evangelho não é o evangelho da cruz, e que não é a fé. O positivismo enganou e tem enganado milhares de pessoas. Tem ministro que continua a pregar. Irmão, se você continuar a pregar o evangelho do positivismo, você estás a levar as pessoas na condenação. Estás a pregar uma grande heresia, um grande ensino de Satanás. Porque as pessoas hoje desenvolveram a autocapacidade. Chama-se self-help, autoajuda. Jesus é suficiente na cruz. Jesus é poder de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, que o evangelho é poder de Deus para a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a justiça de Deus se revela de fé em fé. Então, se nós não vivemos pela fé e sermos justos, nós vamos atrás das coisas, nós não estamos a ser justos nem depender de Deus. Nós estamos a depender da nossa capacidade, a qual nós confundimos com a fé. Não, isso é positivismo, que é um ensino satânico, é um ensino diabólico. Aleluia. Então, Lutero protestou contra esse ensinamento, até que ele reformou a igreja. E a reforma começou a crescer. Chegou na era da reforma,
veio o protestantismo, veio o luteranismo, aí foi a divisão, veio o batista, veio o metodista, veio o calvinismo, veio o arminiano, uma divisão, e com o tempo as igrejas tinham se divergindo devido ao quê? O pensamento teológico. Mas a verdade é que o nosso centro é Jesus. Cristo é suficiente. A cruz é suficiente. A morte é suficiente. A ressurreição é suficiente. A eternidade é uma realidade. A volta de Jesus é uma verdade. Um só Deus, um só Pai, uma só fé e uma só esperança é uma verdade. Do resto são ensinos do inferno. Deus não está nesse evangelho. Que o Senhor possa te abençoar rica extraordinariamente e que Ele possa fazer-te refletir. Em nome de Jesus, eu declaro bênção e que Ele abra os olhos do teu coração. Ele possa iluminar-nos nesta noite para conhecermos o seu grande amor. Deus te abençoe, irmão. Obrigado mais uma vez. Amanhã vamos estar de volta para terminarmos as mensagens. Falarei sobre as heresias e os ministros de Angola. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.